nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Vinícius tentará conversar com Aline para explicar que existe um motivo surpreendente por trás do golpe que ele ajudou Irene. Você vai entender que o que eu fiz foi para te ajudar. Isso vai acontecer em breve. Mesmo desconfiada, Aline sente verdade no geólogo. É nesse momento que Jussara olha nos olhos dele e diz: esse olhar? Como eu não percebi isso antes? É muito familiar. De fato, Vinícius se revelará um verdadeiro herói, completamente diferente do que todo mundo imaginava. Vinícius vai revelar sua verdadeira identidade, contará um grande segredo e deixará Aline milionária. Antônio, Irene e toda a família La Selva vão ficar em choque ao descobrirem que foram todos enganados por Vinícius. Aline vai rir da cara de todos ao virar dona das terras do Antônio. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Vinícius se encontrar com Aline e avisar: eu preciso conversar com você. Furiosa, a mulher questiona: como você tem a cara de pau de olhar na minha cara depois de tudo que você fez, Vinícius? Vinícius a encara e diz: tá chegando o momento, Aline. O momento certo que você vai entender que tudo que eu fiz foi por um motivo. E nada foi para o seu mal. Muito pelo contrário. Furiosa, Aline solta uma risada debochada e fala: você me dá um golpe junto com a Irene, tira as minhas terras de mim e ainda tem coragem de dizer que não foi pro meu mal? Com um jeito sincero, Vinícius fala: nem tudo é o que parece ser, Aline. Em breve você vai entender tudo. Aline fica pensativa com tudo que escutou. Quando Vinícius vai embora, a moça desabafa com sua mãe. Acabei de ter uma conversa com o Vinícius, o geólogo. Ele parecia diferente. Nem parece a mesma pessoa que falou comigo daquela primeira vez. E se ele estiver escondendo alguma coisa e estiver do nosso lado, mãe? Receosa, Jussara diz: isso é tudo enganação, minha filha. Aline continua mal e Jussara a questiona: o que mais precisa acontecer para você entender que esse homem não presta, minha filha? Mesmo depois de perder as suas terras por causa dele, ainda diz que ele pode ter boas intenções? Aline comenta: mas é que dessa vez eu vi uma verdade no olhar dele. A senhora sabe que eu sou sensitiva e isso me deu esperanças. Jussara continua preocupada com sua filha e nem imagina a reviravolta que essa história está prestes a dar. Enquanto isso, na fazenda La Selva, Antônio e Irene recebem a visita de um oficial de justiça e ele avisa: eu estou com uma ordem judicial aqui para Antônio e Irene La Selva. O juiz quer apurar se houve má conduta na compra das terras da senhora Aline Machado. Antônio e Irene se desesperam ao descobrir sobre o processo e entram em pânico ao perceberem que eles podem perder as terras de Aline se for comprovada a má conduta. Em pânico, Antônio começa a andar de um lado para o outro furioso enquanto questiona: e agora? O que a gente vai fazer? Essas terras não podem voltar para a viúva! Não podem! Desesperada, Irene chama Vinícius. Não demora até que o geólogo aparece na fazenda e o casal explica tudo o que aconteceu. Vinícius escuta tudo e Antônio pergunta: você acha que o juiz pode tirar aquelas terras da gente? Vinícius responde: se for comprovado a má-fé, além das terras voltarem para ela,
Pode ser que o juiz mande vocês pagarem uma indenização. Desesperada, Irene fala: mas isso não pode acontecer jamais! Meu Deus do céu! A gente não pode perder aquelas terras! O que você sugere que a gente faça, Vinícius? O geólogo responde: a melhor coisa a se fazer é propor um acordo à viúva. Troque as suas terras pelas dela. Entregue essa fazenda junto com a mansão, em troca da terra recheada de diamantes. Irene pensa um pouco e questiona: você quer que eu dê a minha casa para aquela viúva? Vinícius responde: esse é um meio de impedir que vocês percam aquelas terras, isso sim. Além do mais, eu já fiz uma análise aqui nas terras do Dr. Antônio e não encontrei diamantes nenhum. Antônio diz: bom, se esse é o único jeito, vamos fazer isso. Depois que a extração dos diamantes começar, a gente compra 100 mansões iguais a essa. O único problema é convencer a viúva a aceitar essa proposta. Vinícius fala: pode deixar que eu cuido de convencer a viúva. Vinícius termina de conversar com os vilões e logo depois procura a Aline outra vez. Novamente, a moça o recebe nervosa. Ele se aproxima dela com um jeito calmo e diz: Aline, eu não sou quem você pensa. Ninguém sabe quem eu sou de verdade. E eu vim aqui para te pedir um voto de confiança. Por favor, confia em mim. Nervosa, Aline questiona: você quer meu voto de confiança pra quê? Vinícius responde: o Dr. Antônio tem uma proposta para vocês viverem em paz. Ele quer te dar as terras dele, com a fazenda e tudo, a mansão e tudo mais. Aline arregala os olhos e grita: como é? Como assim? Jussara se aproxima e Vinícius responde: é isso mesmo, Aline. É uma espécie de troca. Já que ele ficou com as suas terras, agora você fica com as dele. Desconfiada, Jussara fala: não aceita, minha filha, não aceita. Esse homem tá querendo te enganar de novo. Vinícius olha no fundo dos olhos da mãe de Aline e fala: eu tô falando a verdade. Confia em mim, dona Jussara. Jussara regala os olhos ao encarar Vinícius. Fica pasma e fala: esse olhar... eu conheço esse olhar. Meu Deus, quem é você? O que você tá escondendo? Aline estranha o jeito de sua mãe e continua preocupada com a proposta que recebeu. Aline decide procurar a ajuda de seu advogado e vai até o escritório de Dr. Rodrigo conversar sobre a proposta. Rodrigo analisa todo o caso e fala: eu já sei por que eles te fizeram essa proposta, Aline. Eles receberam uma ordem judicial. Eles sabem que a venda das terras podem ser canceladas e fizeram isso. Aline diz: então agora tá tudo explicado. Só que tem uma coisa que me deixou curiosa. Parecia que o Vinícius estava escondendo alguma coisa. Mas não pro lado ruim. Eu acho que ele estava escondendo alguma coisa que podia ser bom pra mim. O que você achou dessa proposta que eu recebi, Dr. Rodrigo? O advogado pensa um pouco e responde: sinceramente, as terras do Dr. Antônio têm muito valor. Enquanto os diamantes podem ter muito, como pode não ter quase nada? Eu iria na do Vinícius e ficaria com as terras do Antônio. É muito melhor o certo do que o duvidoso. Aline pensa um pouco e diz: eu acho que você tem razão, Dr. Rodrigo. Eu acho que eu vou aceitar essa proposta. E pelo menos vou poder dar um conforto para minha mãe e pro meu filho. Vou avisar o Vinícius que eu aceito o acordo. Decidida, Aline faz o que falou. Comunica a Vinícius que aceita a proposta. E ela avisa: mas dessa vez, só vou assinar os documentos na presença do meu advogado
depois dele ter lido tudo. Vinícius concorda e vai preparar a papelada. Não demora muito até que Antônio, Irene e Vinícius aparecem junto com o Dr. Silvério. E Aline chega junto com o Dr. Rodrigo. A troca das terras é formalizada. E todos assinam os documentos na presença dos advogados. Vinícius comemora que deu certo. Antônio fica sozinho com Irene e comemora muito. Finalmente vamos ter paz e vamos começar a esbanjar diamantes. Irene também comemora. Não vejo a hora de colocar as mãos na primeira pedra. Vou mandar construir uma mansão 100 vezes maior que aquela. Antônio e Irene continuam comemorando e não perdem tempo. Os vilões dão início à escavação acelerada das terras, enquanto a Aline se muda para a fazenda que era de Antônio e Irene, junto com sua mãe e seu filho. A moça transforma a mansão e deixa bem a sua cara e a de sua família. Após um tempo morando na casa em que era a Fazenda La Selva, a Aline decide dar uma grande festa em comemoração à nova fase que está vivendo. A moça chama vários conhecidos e Nova Primavera inteira se ajeita para a festança. Nesse mesmo dia, Antônio é avisado de que nada foi encontrado nas terras de Aline após centenas de escavações. Furioso, ele desabafa com Irene. Não tem mais onde perfurar essas terras. Não acharam nem resquícios de diamantes aqui. Assustada, Irene questiona. Mas e aquelas pedras que o Vinícius tinha encontrado no começo? E aqueles fortes indícios? Antônio responde. Eu não sei. A única certeza que me deram é que até agora não acharam um diamante sequer por aqui. E não tem mais por onde procurar. Cheia de ódio, Irene diz. E pensar que eu abri mão da minha mansão por causa desses diamantes. Cheio de ódio, Antônio avisa. Mas eu vou recuperar aquela casa hoje mesmo, Irene. Aquela fazenda sempre foi e sempre será a Fazenda La Selva. Antônio decide ir atrás de Aline para acertar as contas. E Irene avisa que irá junto. Enquanto isso, diversos convidados começam a chegar na mansão de Aline para a festança. A moça aproveita o momento ao lado de sua família e amigos. Até que, de repente, Antônio chega junto com Irene. Furiosa, a vilã questiona. Mas o que é isso? Eu quero esse bando de gente pobre fora da minha casa agora mesmo. A Aline a interrompe e diz. Eu é que te pergunto o que foi isso. Essa casa é minha, tá no papel. Foi assinado e registrado em cartório. Antônio a encara furioso e fala. Nós só trocamos propriedades por causa dos diamantes. Mas acontece que não tem nenhum diamante lá. Aline o interrompe e avisa. Isso já não é um problema meu, Dr. Antônio. Foram os geólogos que disseram que tinham diamantes lá. Assim que Aline fala aquilo, Vinícius invade o local e grita. Eu sei o motivo do senhor não ter achado diamante nenhum. Um murmúrio enorme começa entre os convidados. E cínico, Antônio diz. Pronto, chegou quem estava faltando. Você tem muito a nos explicar. Vinícius responde. É muito simples. O senhor não achou diamantes lá porque nunca tiveram diamantes. Você e sua esposa foram enganados. As terras que têm diamantes são as suas. Suas não, da Aline. Porque agora são dela. O murmúrio fica mais alto ainda. Aline se surpreende junto com Jussara. E Antônio questiona. Como é, rapaz? Confusa e nervosa, Irene pergunta. Do que você tá falando, Vinícius? Por que você fez isso com a gente?
O geólogo a encara e responde: eu fiz isso por um simples motivo. Foi porque a senhora deu um fim no meu pai e da Aline. Todos se encaram mais ainda. Aline arregala os olhos e questiona: o que você disse? Vinícius olha emocionado para ela e responde: foi isso mesmo que você ouviu, Aline. Nós somos irmãos. A ficha de Jussara cai. Ela se surpreende mais ainda e grita: eu lembrei! Eu lembrei da onde eu reconheci esse olhar. Você tem o mesmo olhar dele, do pai da Aline. Vocês são irmãos. Aline começa a chorar e pergunta: então quer dizer que meu irmão me livrou de um golpe? Vinícius responde que sim, e Antônio avisa: eu vou acabar com você! Com todo o ódio que sente, Antônio tenta ir para cima de Vinícius, mas Aline chama os seguranças e ele é expulso do local junto com Irene. Caio invade a festa, se ajoelha aos pés dela e fala: Aline da Terra Vermelha, eu não sei mais viver sem você. Por favor, aceita casar comigo. Mais emocionada ainda, Aline responde: é claro que eu aceito. Todos continuam comemorando, enquanto Irene e Antônio percebem que perderam tudo e são obrigados a viver na casa que era de Jussara e Aline. O que você achou da Irene e o Antônio se darem mal? O que será que a Aline vai fazer quando ficar milionária? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.